Você já percebeu que algumas pessoas quebram, perdem tudo, fracassam publicamente e ainda assim voltam mais fortes e milionárias? Enquanto outras falham uma única vez e passam o resto da vida se definindo por aquele erro? A diferença não está no dinheiro, não está no talento, não está na sorte, está em um padrão mental invisível, um padrão que transforma fracassos em fortunas. E hoje você vai entender exatamente qual é esse padrão: fracasso. A maioria das pessoas sente medo só de ouvir essa palavra. Fracassar significa vergonha, significa julgamento, significa perda, significa provar para o mundo que você não foi capaz. Mas para algumas mentes específicas, fracasso tem outro significado. Para elas, fracasso não é identidade, é dado, não é sentença, é feedback, não é o fim, é ajuste de rota. Esse é o padrão mental que separa pessoas comuns de construtores de fortuna. A maioria das pessoas, quando fracassa, faz uma pergunta emocional: por que isso aconteceu comigo? Já as mentes que constroem riqueza fazem uma pergunta estratégica: o que isso está tentando me ensinar? Percebe a diferença? Uma pergunta gera vitimização, a outra gera evolução. Grandes fortunas raramente nasceram de caminhos lineares. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Henry Ford quebrou 2 empresas antes de fundar a Ford Motor Company. Muitos investidores milionários perderam tudo antes de aprender a proteger e multiplicar capital. O que essas pessoas tinham em comum não era genialidade instantânea. Era tolerância psicológica ao erro. E aqui está a primeira verdade desconfortável: a maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Fracassa por falta de estrutura emocional para lidar com o próprio erro. Elas confundem desempenho com identidade. Se o negócio falhou, elas pensam: eu sou um fracasso. Se o investimento deu errado, pensam: eu não levo jeito para isso. Se a ideia não deu certo, concluem: não nasci para empreender. Mas quem constrói fortuna separa quem é do que fez. Eles pensam: essa estratégia falhou. Não, eu falhei. Essa pequena diferença muda tudo. Quando você associa o erro à sua identidade, sua mente entra em modo de defesa. Você evita tentar de novo para proteger o ego. Quando você associa o erro à estratégia, sua mente entra em modo de ajuste. Você tenta de novo, melhor. Riqueza é, acima de tudo, um jogo de longo prazo. E jogos de longo prazo exigem resistência emocional. Agora pense na maioria das pessoas. Elas querem resultados rápidos, reconhecimento rápido, dinheiro rápido. E quando não acontece, desistem rápido. Mas o padrão mental que transforma fracassos em fortunas funciona assim: cada erro é tratado como investimento invisível. Sim, investimento. Porque cada tentativa frustrada acumula experiência. Cada erro revela um ponto cego. Cada perda ensina algo que não pode ser aprendido em teoria. Enquanto a maioria foge do desconforto, os construtores de riqueza mergulham nele com curiosidade. E aqui está a segunda característica desse padrão mental: curiosidade no lugar de culpa. Quando algo dá errado, a mente comum procura um culpado. O mercado, o governo, o sócio, a família, a crise. Já a mente estratégica procura causa, não para se punir, mas para entender o mecanismo. Quem constrói fortuna pensa como um cientista. Testa, mede, ajusta, testa de novo. Fracasso para eles é experimento. Se você observar grandes investidores, vai perceber algo interessante. Eles não evitam risco, eles evitam risco cego. Eles erram, mas erram calculando. E quando erram, documentam mentalmente o que aprenderam. Enquanto isso, a maioria das pessoas erra e tenta esquecer. Ignora a lição, repete o padrão. E é por isso que muitas pessoas vivem os mesmos fracassos em ciclos. Relacionamentos que acabam do mesmo jeito. Negócios que quebram pelo mesmo motivo. Dívidas que voltam sempre pelo mesmo comportamento. Sem análise, não há evolução. Sem evolução, não há fortuna. Agora vem a terceira peça desse padrão mental: visão de longo prazo. Quem transforma fracassos em fortunas não está jogando o jogo do mês, nem do ano. Está jogando o jogo da década. Se você pensa em 10 anos, um erro de hoje vira apenas um ponto no gráfico. Se você pensa em uma semana, qualquer erro parece o fim do mundo. A escala de tempo muda a percepção da dor. Imagine 2 pessoas abrindo um negócio. A primeira espera ficar rica em 6 meses. A segunda está preparada mentalmente para aprender por 5 anos. Qual delas aguenta mais fracassos? Qual delas vai persistir quando o resultado demorar? Qual delas tem mais chance de ajustar e crescer? Riqueza exige maturidade temporal. E isso nos leva à quarta característica desse padrão mental:
Responsabilidade radical. Não importa o que aconteceu. Não importa quem estava envolvido. Quem constrói fortuna assume responsabilidade total pelo próprio resultado. Isso não significa que a culpa é sempre dela. Significa que o controle é sempre dela. Quando você assume responsabilidade, você recupera poder. Quando você terceiriza a responsabilidade, você entrega poder. Se o mercado caiu, o investidor comum reclama. O investidor estratégico pergunta: como posso me proteger melhor da próxima vez? Se o negócio não vendeu, o empreendedor comum diz: o público não entendeu. O empreendedor estratégico pergunta: eu comuniquei errado? Essa mudança parece pequena, mas ela cria crescimento contínuo. Agora vamos falar de algo ainda mais profundo. Tolerância à dor psicológica. Fracassar dói. Perder dinheiro dói. Ser criticado dói. Ser desacreditado dói. A maioria das pessoas toma decisões para evitar dor. Quem constrói fortuna toma decisões para crescer, mesmo que doa. Existe uma diferença enorme entre evitar dor e suportar dor com propósito. O padrão mental da riqueza não elimina o sofrimento. Ele dá significado ao sofrimento. Cada dificuldade vira parte da construção. Cada erro vira degrau. Enquanto isso, quem evita qualquer desconforto vive em zona segura. E zona segura raramente produz resultados extraordinários. Agora preste atenção nisso. O fracasso acelera o crescimento quando existe reflexão estruturada. Não basta errar, é preciso analisar. Perguntas que constroem fortuna. O que exatamente deu errado? Qual foi o meu ponto cego? Que habilidade eu preciso desenvolver? Que padrão eu estou repetindo? O que posso testar diferente? Essas perguntas criam progresso. Sem perguntas, o fracasso vira trauma. Com perguntas, vira treinamento. Existe ainda um elemento pouco falado: desapego emocional ao resultado imediato. Quem constrói fortuna entende que sucesso não é linear. Existem picos e quedas, momentos de ganho e momentos de ajuste. A mente comum celebra ganhos exageradamente e entra em pânico nas perdas. A mente estratégica mantém equilíbrio. Esse equilíbrio permite decisões racionais em momentos críticos. E decisões racionais em momentos críticos constroem riqueza. Agora imagine aplicar esse padrão mental na sua própria vida. Ao invés de pensar, eu não sou bom nisso, você pensa, eu ainda não aprendi isso. Ao invés de pensar, isso nunca dá certo para mim, você pensa, qual variável eu ainda não entendi? Ao invés de pensar, eu perdi, você pensa, eu investi em aprendizado. Essa mudança parece simples, mas altera seu comportamento. E comportamento repetido altera destino. Fortuna não é construída por um único grande acerto. É construída por uma sequência de ajustes inteligentes ao longo do tempo. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Fracassos bem processados criam vantagem competitiva, porque a maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo. Se você aguenta mais tempo, aprende mais, ajusta mais, você inevitavelmente se posiciona melhor. Persistência sem aprendizado é teimosia. Persistência com aprendizado é estratégia. Esse é o padrão. Fracasso não é inimigo, é ferramenta. Erro não é fim, é refinamento. Perda não é destruição, é recalibração, mas isso só funciona se você treinar sua mente para reagir diferente. Se você continuar reagindo emocionalmente, culpando fatores externos, se definindo pelos resultados imediatos, o fracasso sempre será bloqueio. Se você reagir estrategicamente, analisando, ajustando e ampliando sua visão temporal, o fracasso se tornará alavanca. A verdade é que riqueza é consequência de decisões melhores, e decisões melhores nascem de experiência. E experiência nasce muitas vezes de erro. Então a pergunta final não é se você vai fracassar. Você vai. A pergunta real é: o que você fará com isso? Vai transformar em vergonha ou em vantagem? Vai usar como justificativa para parar? Ou como combustível para melhorar? O padrão mental que transforma fracassos em fortunas é simples, mas poderoso. Separar identidade de resultado, assumir responsabilidade total, analisar estrategicamente, pensar no longo prazo e usar cada erro como dado para a evolução. Se você adotar isso hoje, sua relação com o erro muda. E quando sua relação com o erro muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, seu futuro muda. Porque no final, riqueza não é apenas acumular dinheiro. É acumular aprendizado enquanto os outros acumulam desculpas. E quem aprende mais por mais tempo, inevitavelmente constrói mais. A questão é, você vai deixar o próximo fracasso te definir? Ou vai deixá-lo te desenvolver? Não esqueça de se inscrever e deixar o like.